Atos capítulo 10, gostaria que você abrisse sua Bíblia, se você lê no seu celular, cuidado aí para as notificações não atrapalharem o seu foco, tira aí o alarme, notificação, quem está com a Bíblia impressa pode abrir lá. Versículo 1 diz assim: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio. Essa Cesareia aqui é uma região muito bonita lá em Israel, uma região marítima também. Centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, algumas versões falam a hora nona. A hora nona significa assim, o horário judaico começa sempre 6 da manhã, por isso que a hora nona vai ser 3 da tarde. Estou usando a versão NVI, já fala direto 3 da tarde. Certo dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope, para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Curiosamente, aqui fazendo um parênteses, essa cidade Jope existe lá em Israel até hoje, e a casa que muito provavelmente o Simão Pedro estava, ela está lá, ela é visitada como uma casa, provavelmente desse Simão curtidor, onde Pedro estava. Versículo 7, depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou 2 dos seus servos, e um soldado religioso dentre os seus auxiliares, e contando-lhe tudo o que tinha acontecido, os enviou a Jope. Agora vai lá para Jope, né? No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, Pedro caiu em êxtase. Viu o céu aberto, algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis, terra e aves do céu. E uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. E a voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Vai acompanhando que eu vou explicar o significado disso para a nossa vida aqui, queridos. Versículo 17, enquanto Pedro estava refletindo o significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali havia hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça, não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? E os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. E no dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio se dirigiu e prostrou-se aos seus pés adorando, mas Pedro fez levantar-se dizendo: levante-se, eu sou homem como você. E aí Pedro vai discorrendo aqui, para chegar, eu gostaria que você desse uma olhada agora lá no versículo 44. Enquanto Pedro estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas exaltando a Deus. A seguir Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que seja batizado? Eles receberam o Espírito Santo como nós, então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, e depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Espírito Santo, nós estamos lendo esse trecho histórico da palavra, pedimos que o Senhor revele os princípios que são eternos, os mesmos princípios que estavam pulsando naqueles dias, que eles pulsem aqui nesta manhã sobre nós, em nome de Jesus. Diga comigo amém. Amados queridos,
tem muitas lições nessa história, mas em um minutinho eu quero só resumi-la. Um homem que não era judeu, mas era um homem correto, que tinha um bom testemunho e temia a Deus. De alguma forma, talvez, ele era um centurião. Ele foi destacado pelo Império Romano para ficar cuidando daquela região da Palestina, chamada Cesareia. Ele talvez tenha ouvido falar sobre Deus. E o que ele fazia? Ele orava. Ele orava a Deus continuamente. Ajudava, tinha um bom testemunho. A Bíblia diz que um dia Deus enviou um anjo para dizer: as suas orações chegaram. Primeiro que aqui já dá para tirar muitas lições, né, queridos? Tem gente que se cansa de orar. Às vezes a oração estava até chegando, a pessoa parou de orar. Por poucas coisas desiste. Quando na verdade nós deveríamos ter essa decisão no nosso coração: jamais vamos parar de orar. Jamais. Jamais. A gente não sabe quando que está chegando a resposta de Deus para determinados assuntos da nossa vida. No caso de Cornélio, chegou. Deus queria transformar a família dele. Por isso que ele falou assim: Cornélio, você vai pedir para os seus auxiliares aí, lá numa cidade chamada Jope, e vai chamar um homem chamado Pedro, Simão, conhecido como Pedro. Ele vai falar para você. É interessante, meus amados, que o que está acontecendo aqui? Você que conseguiu acompanhar a história, você viu que no final da história que nós lemos, a família de Cornélio foi alcançada pela mensagem. A família de Cornélio foi transformada. A família de Cornélio foi batizada pelo Espírito Santo. Eu imagino que muitos de nós desejam isso com toda a força. Talvez alguns não mais, porque já desistiram da sua família. Mas esse seria o melhor dos mundos. Hoje eu citei aqui meu amigo o Nelsinho e a Bruna, que estavam aqui pela manhã, e hoje foi o 3º domingo que ele trouxe o pai e a mãe. A mãe está precisando andar de cadeira de roda, quebrou o fêmur, o pai passando por um problema de saúde, e não conhecia uma mensagem, gente querida, preciosa, mas sem esse acesso ao Evangelho. Hoje é o 3º domingo que eles vieram para a igreja, porque todos nós queremos ver nossa família sendo alcançada, pais, irmãos consanguíneos, filhos, sim ou não, queridos? Sim ou não? Agora, talvez alguns de nós, por causa das várias histórias complicadas que tem, já abandonou a ideia de ver membros da sua família alcançados. Para você já está suprido, você já encontrou uma família na fé. Aqui nós nos relacionamos como irmãos. Tem gente aqui que é irmão mesmo, irmão. Tem gente aqui que é pai e filho de verdade mesmo. E glória a Deus por isso. Mas com isso Deus não quer que que a gente delete a nossa família. Eles querem viver essa vida, problema deles, eu tenho a minha agenda e acabou. Então, por vezes, seu filho. Eu imagino que é tão difícil para pais que porventura possam estar aqui e o filho não quer. E você fala: mas eu não posso amarrar meu filho, trazer. E só fazendo um parênteses aqui, se o filho for júnior, adolescente, eu vou pedir licença para os irmãos. Às vezes falta firmeza, hein? Tem filho que tem 12, 13 anos e está mandando dentro de casa. A questão não é você ir lá e bater de frente, gritar com ele, mas você tem que deixar claro quem é o líder ali. E muitas vezes tem que dizer assim: filho, vai, nós vamos. Quer que eu dê um testemunho sobre isso? Eu vou apresentar a vocês uma pessoa cujos pais fizeram isso no momento na sua vida. Vou apresentar. Está aqui, sou eu mesmo. Aqui é meu pai. 13, 14 anos, às vezes está lá, às vezes se envolveu num futebol, com a meninada na rua, aquele negócio, mas você não quer sair dali. E eu lembro claramente, seja meu pai ou minha mãe, de ir lá me buscar. O horário, o encontro de adolescentes era 3 horas da tarde de sábado. Foi lá me buscar.
Ah não, filhão, não, só mais um gol, só mais um pouco. Filho, você tem horário. Tinha vez que eu fui de bom grado, mas teve ocasião que assim, pegou firme comigo. É assim, ó, você vai. E eu fui. E eu tô aqui hoje. Porque se ficar assim, ai, meu filho não quer ir. Ai, não quer ir. Oh. Falta pulso, falta firmeza para muito pai, hein? Fecha parênteses. Continuando. Isso não significa ser grosseiro. Mas tem que ter firmeza. Tem uma geração que não reconhece a autoridade de ninguém. Eu estou preocupado com a próxima geração. Por isso que a gente tem falado muito aqui sobre geração. Se a gente não fizer pelos nossos filhos agora, em 2030 a gente tem uma fatura horrorosa para colher. Precisamos ensinar sobre respeito às autoridades. A vida não vai ser tudo que eu gosto. A vida é feita de deveres. Tem coisas que eu faço porque eu gosto, tem coisas que eu faço porque eu preciso fazer. Tenho que fazer. Ai, ninguém é obrigado a nada. É obrigado sim, tem coisas que nós somos obrigados a fazer, temos que fazer, temos o dever de fazer, porque nós vivemos em coletividade. Simples assim. Você é obrigado a respeitar as pessoas mais velhas. É obrigado. Não é se você gosta. Tem que fazer assim. É assim. Entendeu ou não entendeu? Tem que ser assim. Que é uma geração que não pode dizer que fica com febre. Qualquer coisinha pode ficar triste. Mas enfim, eu preciso manter meu foco aqui. Vamos falar outro dia com pais e filhos aí, né? Mas enfim, voltando. Não só filhos, mas pais, irmãos consanguíneos. O que nós estamos lendo é sobre como Deus alcançou uma família a partir de um homem que também tinha um bom testemunho, a partir de um homem que também fazia o que era certo, a partir de um homem que não parava de orar pela sua família, que não desistiu de orar. Ele orava e um dia chegou e o Senhor quis salvar. Só que uma coisa, Deus não foi lá e se revelou completamente a ele, Deus revelou parcialmente a ele. Deus não podia se revelar totalmente ali, mas não se revelou. Isso tem a ver com a soberania de Deus, não me pergunte por quê. Deus revelou-se parcialmente para Cornélio, só que deu a ele uma missão, uma tarefa. Você vai precisar de outra pessoa para conhecer o meu amor e a minha mensagem. Talvez parte da nossa família já está tendo visitações de Deus e a gente não está nem sabendo, porque nós nem falamos mais com eles também. Talvez Deus já está se revelando parcialmente a eles. Como por exemplo, eu citei aqui publicamente o caso do Nelsinho aqui. O pai passou por uma enfermidade, está se recuperando. A mãe também quebrou o fêmur, está passando por exames, outras questões. Tudo isso trouxe. Poxa, e ele já vem na igreja há anos, os pais não vinham. Mas é uma situação que, querendo ou não, coloca-se diante da falibilidade da vida. Às vezes Deus permite uma situação para que a pessoa observe aquilo. Só que o filho, o que ele fez? Observando esse momento. Aí os pais estão vindo. E vieram aqui me cumprimentar no final em lágrimas. Será que nós estamos sabendo o que está acontecendo com os nossos familiares? Dá uma ligadinha, pergunta, e de repente eles vão dizer algo para você. Às vezes você já falou, mas eu já convidei, já trouxe, já fiz casa de paz, eu não sei o que, eles abandonaram, já fiz. Mas tem pessoas que são um processo assim mesmo. O que nós temos que fazer é não desistir das pessoas, porque, queridos, diante da eternidade, você imagina uma eternidade com Deus, uma eternidade sem Deus. Eternidade é eternidade. Eternidade não termina em dezembro. Eternidade é uma situação atemporal, ela não tem mais fim. Você imagina uma condição dessa sem a presença de Deus? Então, se nós tivéssemos noção do que é eternidade, a gente faria tudo. E nesse sentido, talvez Deus esteja se revelando parcialmente aos nossos familiares. Uma situação, um fato, uma coisa difícil, ou até uma coisa boa.
mas que a gente não está sabendo. E Deus às vezes até avisou a gente, como avisou para Pedro. Pedro também não revelou, o Senhor não revelou tudo para Pedro. Falou assim: Pedro, tem 3 homens que vão te procurar, pode ir com eles, que eu que enviei eles. Deus foi revelando parcialmente. Às vezes Deus está revelando parcialmente coisas a eles e coisas a nós, mas nós não conseguimos fazer a leitura espiritual daquilo que Deus estava fazendo. Sabe o que nós fizemos? Nós deixamos para lá, nós abandonamos, nós não conversamos com eles sobre isso, porque a gente tem muita coisa para fazer. Quando nós poderíamos, ao saber de alguns fatos, falar: será que Deus não quer dizer algo com você sobre isso que está acontecendo? Já parou para pensar que Deus pode estar tentando revelar a você o amor dele? Deus pode estar revelando a você, nessa fase da sua vida, nessa separação, nesse divórcio, nessa mudança de casa, nessa promoção, nessa enfermidade. Deus não pode estar revelando algo a você, uma parte daquilo que Ele é. Quem sabe? Será que a gente pode estar junto nessa? Eu quero orar por você, eu gostaria que você me acompanhasse, que você investisse agora esses próximos tempos da sua vida para ouvir agora a palavra de Deus, porque Deus pode ter permitido essa situação para se revelar a você. Ter mais sabedoria, como nós estamos vendo que foi exatamente isso que aconteceu com Cornélio. E aí então, quando Pedro visita, o que acontece é que toda aquela casa conheceu o amor de Deus. Talvez se alguns de nós aqui está dizendo assim: mas a minha família é difícil, hein, pastor? Minha família é difícil, ou família difícil. Não tem, eu acho que mais difícil que a minha não tem. Aquilo lá não existe. Deus pode salvar outras, mas a minha é difícil, hein? Se Ele salvar a minha, é milagre mesmo. Então, aquilo que é difícil aos nossos olhos, não é impossível para Deus, Ele continua sendo Deus de milagres. Eu quero lembrar você que Jesus passou por isso. O Evangelho de Marcos diz que teve uma fase, Marcos capítulo 3, versículo 21, o evangelista faz questão de citar que Jesus estava ali falando, as pessoas foram chegando na casa que ele estava, os parentes de Jesus quiseram prender Jesus, tipo colocar ele num quarto, segurar, dizendo: ele está louco. Os parentes de Jesus. João capítulo 7, versículo 5 diz que os seus irmãos, porque Jesus, depois da gravidez concebida pelo Espírito Santo a Maria, depois que Jesus nasceu, e depois que ela então tem a sua aliança com José, ela teve outros filhos, não concebidos pelo Espírito Santo. Jesus teve irmãos consanguíneos, um deles era Tiago. O evangelista João capítulo 7, versículo 5 diz que os seus irmãos não criam nele. Jesus sabe o que é você ajudar tanta gente, aconselhar pessoas, e gente da sua casa não dá ouvido para você. Jesus sabe o que é isso, queridos. Jesus sabe o que é você, puxa, como que pode, eu atravesso o mundo para ajudar pessoas, tem gente que faria tudo para ouvir um conselho meu, e essa pessoa que mora comigo não faz questão de ouvir aquilo que eu tenho para dizer, não tenho credibilidade com ela. Jesus sabe o que é isso, porque os irmãos de Jesus também não criam nele. Como que pode essas coisas acontecerem? Mas Atos capítulo 1, versículo 14 diz que depois que Jesus foi aos céus, aquela pequena igreja começou a se reunir para orar. E no versículo 14 diz, quem estava ali orando? Estavam ali os discípulos, estava ali Maria e os irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus se converteram. Mas acho que eles se converteram depois que Jesus subiu aos céus. Porque até então eles não criam em Jesus. Mas Atos revela, Dr. Lucas, quando escreve o livro histórico de Atos, revela que quem estava ali orando, os irmãos do Senhor também estavam ali orando. Glória a Deus. A gente não pode desistir, nós precisamos continuar orando. Não, essa semana eu estava falando com a Manu, eu falei, Manu, tudo que a gente faz, o jeito que a gente fala, a maneira como a gente se relaciona, sempre vai ser um tijolinho para construir uma ponte ou para construir uma parede. Mas sempre é um tijolo. Tudo que a gente faz é sempre um tijolo que vai construir uma ponte ou vai construir uma parede. Sempre coloque tijolos para construir ponte, mantenha a conexão, fique ligado espiritualmente falando, no que está acontecendo com sua família, com seus filhos. Às vezes pegou ele num momento difícil, às vezes ele teve um rompimento de uma amizade, de um namoro, só que você já não estava conversando com ele, já está naquela vida dele isolado, você já
tá meio sem saber como chegar nele, porque ele vai, chega, tranca o quarto dele, não fala nada com você, mas talvez chegou a hora de você vir e criar uma conexão, falar com ele sobre isso. Aliás, não deixa nem a conexão quebrar, mas se acontecer, reconecte. E aí nesse sentido, o próprio Paulo fala que quando ele estava escrevendo Gálatas, ele diz que quando ele subiu para Jerusalém para conhecer pessoalmente a Pedro, que ele não conhecia, a Bíblia diz que lá ele encontrou Tiago, versículo 19 fala, o irmão do Senhor. Ou seja, Tiago, que não acreditava em Jesus, se tornou o líder da igreja de Jerusalém. Eu creio que Deus pode fazer coisas lindas na vida dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus filhos. Eu creio. Aquilo que aos nossos olhos fala assim, nós não consigo nem imaginar. Consigo imaginar. Para o Senhor não é impossível. E sobretudo, meus amados, é preciso investimento. Por exemplo, como é que sustenta casamento? Ninguém consegue sustentar casamento não renunciando a alguma coisa. Você tem que ser um pouquinho diferente, às vezes em alguns momentos da sua, por exemplo, entre minha esposa e eu, tem coisas que ela gosta, é o jeito dela, o perfil dela, às vezes eu tenho que ser um pouquinho diferente do que eu gostaria para manter, e às vezes ela vai ser um pouquinho diferente para a gente manter, e lá se vão 21 anos de casado, com alegria total. Para a família é assim também, em algum momento a gente tem que fazer algo por amor, por renúncia, para manter a conexão. No caso de Cornélio, era um homem que orava. Às vezes a gente quer ver as coisas acontecer, mas a gente não ora. A gente desiste de orar, não ora, não jejua. Precisamos orar, precisamos jejuar, gastar a nossa vida, gaste a sua vida pelas pessoas. Agora, antes da gente orar, nós vamos orar pelos nossos familiares. Eu creio que muitos de nós veremos neste ano 2021, nossas famílias sendo alcançadas pelo amor do Senhor. Vamos alcançar a Índia? Vamos alcançar? Mas vamos alcançar o pessoal da nossa casa também. Não vamos deixá-los para trás. Não vamos dizer, eles não querem Jesus? Problema deles. Não, eles não querem Jesus? Agora, é problema meu também que eu continuo orando por eles. Vamos continuar orando por eles, não vamos desistir deles. Talvez eles não vão ter a mesma trajetória espiritual que você, mas aí é outra coisa. O que a gente quer ver é que eles se transformem em discípulos do Senhor, conheçam a palavra de Deus. Agora, conte com a gente. Nós como igreja conversamos sobre isso essa semana, alguns líderes. Nós queremos apoiar você. Às vezes o teu filho não vai ouvir você, mas ele vai ouvir um jovem aqui da igreja. Ai, não consigo falar com meu filho, porque... Então, conecta ele com alguém. Põe na mão aí do Samuca, do Carlinhos, o pessoal todo aí. Eles vão ter sabedoria e estratégia para conectar com seu filho. Eu peço para todos os líderes ficarem atentos a isso. Quando alguém pedir para você, faça conexão com o familiar. Nós estamos tendo a sua família como nosso alvo. Às vezes conversar com o seu esposo, às vezes seu esposo tem aquela visão de que a igreja é um lugar chato. Até ele conhecer muitos dos nossos irmãos aqui, eles vão falar, nossa, eu não sabia que a igreja tinha tanta gente legal aqui. Por exemplo, quem aqui é uma pessoa legal? Jesus, hein? Eu vou orar mais, hein? Dos homens que estão aqui, os homens, quantos homens estão aqui são caras super legais para trocar ideia, para com falsa humildade, irmãos, fala assim, você é uma pessoa que fala assim, conversar comigo é super jóia, é bacana, eu mesmo gosto de conversar comigo, e quem aqui é um cara bacana para conversar? Cadê? Levanta a mão aí. Olha aí, minha irmã, se você fala para um desses irmãos aí, ligar para o seu esposo, gente jóia, bacana, tem um amor de Deus, você fica lutando sozinha. Infelizmente, vocês já brigaram muito, seu esposo e você já brigaram muito, o filme está queimado agora. Tudo que ele ouvir de você é uma ameaça para ele não está conseguindo te ouvir. Mas se você conecta ele com outra pessoa, ele vai começar a ouvir, ele precisa ouvir alguém diferente. Mas como que eu vou fazer? Não sei, ora e conecta, usa sabedoria, estratégia, inteligência, Deus nos deu isso. Pela família vale tudo. Amém, amados? Só quero dizer para você, nós estamos juntos porque Deus está chamando a gente para construir um legado com nossa família.
com a nossa família. Se você deixou sua família lá para trás, não estou dizendo que amanhã, já vão estar tudo aqui, eles irão no culto, todos eles. Não, uma parte poderá vir, outra parte não. Mas eu só quero dizer assim, não os abandone lá no Egito. Não deixe eles morrerem afogados com os egípcios quando o mar se fechar. Clame a Deus, chore ao Senhor por eles, para que eles também possam conquistar a terra que Deus tem prometido. Essa é a mensagem de hoje. Coloque sua família, não sei quem é, que Deus vai colocar, qual é o membro da sua família, que o Senhor vai fazer, vai reconectar, e até o relacionamento vai mudar completamente. Nós estamos com você nisso, você não está sozinho nisso. Toda ajuda que você precisar, nós vamos estar com você, as células estarão com você, nós vamos orar por você. Nós queremos ver a sua vitória, a sua alegria, a sua felicidade vai ser a nossa felicidade, vai ser a nossa alegria. Amém? Eu quero ver muitos dos filhos que não estão aqui, mas estão representados por pais. Eu quero ver esses filhos cheios do Espírito Santo. Gente que quer viver para o Senhor. Eu sei que não é fácil, amados, você carregar tanta graça, tanta unção, e o teu filho não responder a nada a Deus. Não é fácil. Só que você fez uma coisa boa, você não deixou de caminhar. Tem gente que fica tão desapontado com a família, que deixa de viver aquilo que Deus deu para ela também. Você não pode responder por eles, mas não precisa abandoná-los também. E a gente quer orar agora por eles. Vamos ficar de pé, em nome do Senhor. Vamos orar pelos nossos familiares, orar pela nossa família, estamos construindo um legado junto com eles. Esteja presente. Sabe aquele ditado, não é versículo bíblico, mas é um ditado e ele é muito verdadeiro. Longe dos olhos, longe do coração. Se você não se mostra presente também, às vezes não dá para você ficar visitando todo mundo, mas dá para você se mostrar presente. Eu estou lá no grupo da família, lá fico lá falando. Aquele grupo da família lá já está desgastado também, né? Só botar mais um bom dia lá, um solzinho, um versículo. Não, todo mundo faz isso. Estou falando de uma coisa específica. Faz uma coisa específica. Diga comigo a palavra específica. É igual assim, você recebe carta de alguma empresa que você comprou um serviço, te parabenizando no dia do seu aniversário. Mas você sabe que eles, naquele dia, eles estão mandando para você e para a torcida do Corinthians também. Todo mundo que faz aniversário, eles também estão mandando aí. Então não é que o presidente acordou de manhã, que 10, que aquela pessoa está fazendo aniversário hoje. Ele perguntou se o pessoal do marketing digital preparou a cartinha que sai até personalizada agora. Quando é para você é diferente. Faça algo específico para alguém. Faça uma ação de amor, demonstre o amor de Deus, e lembre de Pedro, lembre de Cornélio, quando ele chegou lá, Cornélio tinha chamado os seus familiares, mas você tem que ter mais postura, viu querido? Lembre que Cornélio chamou os parentes dele, mas você percebeu como Cornélio era? Homem justo, temente a Deus. Você também tem que ter postura, porque se você dá mau testemunho o tempo todo, tua família não vai dar crédito àquilo que você tem para dizer. Se você dá um bom testemunho, se você é uma pessoa comprometida com Deus, uma pessoa, um homem, uma mulher temente a Deus, seus filhos ou alguém pode até não estar com você nesse momento, mas respeitam quem você é. E isso a gente não pode também deixar arranhar. Temos que ser uma pessoa que ama a Deus de verdade, dá um bom testemunho, que tem postura, que tem posicionamento, porque a hora que você chamar para sentar, eles estarão lá com você e Deus vai derramar o Espírito Santo. Vamos agora orar pelos... Quantos aqui tem algum familiar que você gostaria muito que essa pessoa conhecesse o amor de Deus, fosse transformado neste ano 2021? Levanta bem alto a sua mão, levanta bem alto a sua mão, bem alto, em nome de Jesus. Fica com as suas mãos levantadas, nós vamos orar agora. Senhor, nós estamos com tantos planos, precisamos retomar tantas coisas neste ano 2021, mas nós nos unimos aqui com os irmãos que estão online, unimos nossa fé para agora trazer à memória aquelas pessoas da nossa família,
Nós não queremos vê-los afundando, Senhor. Nós não queremos vê-los perdendo a chance de conhecerem a Jesus. Por isso, nessa hora, nós oramos por eles. Nós intercedemos por eles. Nós não sabemos como eles vão responder, mas do que depender de nós, nós vamos nos posicionar para amá-los, para servi-los, para levar o teu amor a eles. Nós queremos construir um legado, a começar da nossa própria casa, Senhor. Senhor, eu quero orar por maridos que estão aqui representados por suas esposas, talvez irmãs que estão aqui sozinhas, marido só vem trazer, buscar, mas ainda não conhece a tua verdade. Nós profetizamos que este ano vai ser um ano diferente na vida deste homem, que ele vai conhecer o amor, vai conhecer o poder do Senhor. Nós oramos agora por filhos e filhas, que estão aqui representados por pais, que estão buscando o Senhor, mas não têm os seus filhos consigo. Nós oramos por esses jovens, onde eles estiverem. Nós oramos pelos adolescentes, em primeiro lugar, Senhor. Nós bloqueamos toda ação de Satanás na mente desta geração. Nós quebramos todo o pacto, toda aliança das trevas na vida desta geração, em nome de Jesus Cristo. Nós repreendemos toda astuta cilada maligna para a vida dos nossos filhos, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, nós declaramos que os nossos filhos serão discípulos do Senhor, e que a paz deles será abundante sobre a terra. Nós profetizamos, Pai, e declaramos que os nossos filhos vão amar o Senhor, eles farão casamentos consagrados a Ti, em nome de Jesus. Nós oramos e abençoamos desde já as pessoas com quem eles vão namorar e casar. Nós abençoamos desde já a vida financeira, a vida profissional deles, e sobretudo a vida espiritual dos nossos filhos. Em nome de Jesus, nós oramos pelos pais, representados por filhos que estão aqui, pais que não conheceram o teu amor, pais que estão longe do Senhor, pais que muitas vezes estão doentes agora, estão doentes não só fisicamente, mas espiritualmente. Nós clamamos ao Senhor, nós intercedemos ao Senhor pela vida deles, para que eles sejam tocados e sejam transformados, Senhor. Nós oramos por nossa família, Pai. Nós queremos sim avançar em tantas áreas da nossa vida. O Senhor tem dado a nós tantas oportunidades, mas nós não queremos ver nossa família, especialmente nossa família ali que convive conosco. Nós clamamos a Ti por eles, Pai. Dá-nos nossa família, Senhor. Senhor, que o coração deles sejam Teus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Que aquilo que aconteceu com Jesus aconteça com cada um aqui, ainda que eles não creiam, ainda que eles não enxerguem, que um dia eles possam estar reunidos em oração, buscando o Senhor e completamente transformados. Estenda suas mãos em direção à sua casa agora, em nome de Jesus. Se você não sabe ainda o que é interceder, significa clamar, significa pedir ao Senhor a sua casa. Em nome de Jesus, eu peço para você exercer a autoridade que Jesus te deu agora, em direção à sua casa. Começa agora, diga: Senhor, eu oro pela minha casa, eu abençoo a minha casa. Senhor, que sobre a minha casa repouse a Tua presença. Vai orando agora, exercite essas palavras.